Cumprimentamos a todos, a gloriosa paz do Senhor, e uma boa noite a todos aqueles que estão ligados conosco nessa live. Agora os hinos de número 75 da nossa harpa cristã. Coragem, ó crente.
7. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Este mundo vive muitos a penar, muitos corações transbordam de pesar, dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa teu Espírito cantinho ser, o amor em Cristo divina o prazer. Queres deste mundo não vencer, guarda o contato e terás poder. Queres certeza, comunhão de Deus, o amor em ti sempre permanecer. Eu possa possuir te ver, guarda o contato com o supremo ser. Deixa teu Espírito de teu ser, o amor em Cristo divina o prazer. Queres deste mundo não vencer, guarda o contato e terás poder, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queremos dar um alô aí para todos os irmãos que estão ligados aqui conosco. É a irmã Isaca, a Roselma lá de Araguaína, os nossos vizinhos aqui, o seu Francisco, a dona Dalva. Que Deus abençoe a todos vocês, que de uma forma Deus possa estar falando no vosso coração através dos louvores, através da mensagem da palavra de Deus. Deus abençoe. O meu melhor quero te dar e derramar aos teus pés, ser tua imagem
285. Hino de número 285. Logo após, estaremos cantando o hino de número 62. Só um pouquinho, irmãos. Tem um probleminha aqui, mas nós já vamos cantar, tá? Vamos cantar o 62, então. Achei Jesus, achei Jesus, luz incomparável, pois ao estou já tenho luz e paz inexplicável, os teus pecados expiam, o sangue do Cordeiro. As minhas trevas dissipou, de Deus eu sou herdeiro. Jesus muito longe me buscou, pedindo me encontrar. Ele do pecado me salvou, o qual me atormentava. Pertenço ao meu bom Redentor, ao meu melhor amigo. Ele me livrou de toda dor e sempre está comigo. Ó que prazer, Jesus é meu amado, o Salvador eu quero ser, o céu sagrado, hoje aqui a salvação nos foi prometida. Ao teu cansado coração, encheu de nova vida e sem cessar o Salvador me ama eternamente. O que direi a tal amor? Te amo eternamente e sem cessar o Salvador me ama eternamente. O que direi a tal amor? Te amo eternamente. O que direi a tal amor? Te amo eternamente. Te amo eternamente. Te amo eternamente. Amém, Ana Marizana? Deus te abençoe. Vamos cantar o hino agora de número 285. Senhor, pela fé me sustento, na graça dos teus mandamentos, opera na
irmãos. Queremos agradecer aí a participação da irmã Evangelho, da Roselma, de todos vocês aí que estão ligados conosco aqui na nossa live. Que Deus abençoe a todos vocês. Da Eniete Leite, lá de da irmã Eniete, lá de Água Azul, né? Benedito. Filho do pastor Benedito Leite. Todos vocês que estão ligados aqui conosco. Que o Senhor abençoe. Né? A irmã Marlene, aqui de Araguaína. O Wellington Lira, lá de Brasília. O irmão Wellington Lira, lá de Brasília. Todos vocês. Se a gente esquecer o nome aí, vocês nos perdoem, tá? Deus abençoe todos vocês. Vamos louvar o Senhor com mais um hino? No fundo de uma serra fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. Molha no meu rosto e eu revendo os meus pecados. Vivi num beco sem saída, pois durante a vida fiz tudo errado. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, então pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Ele estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, só ele quem tinha paz. O seu nome é Jesus Cristo e eu era Barrabás. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, então pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Ele estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade.
paz do Senhor. Estamos felizes em poder compartilhar com os irmãos novamente a parte da palavra de Deus. Feliz também com a participação dos irmãos, né? O Luciano Lopes, lá de Brasília também, participando conosco. E dizer para os irmãos que nós ontem tivemos o nosso culto de ensino e ontem nós encerramos a campanha, né, com a leitura do Evangelho de Marcos. Mas prosseguimos hoje com o Evangelho de Lucas, que é um evangelho que tem muitas coisas também para nos ensinar. É sempre bom poder estudar sobre Jesus. O Evangelho de João foi o primeiro evangelho que nós lemos em Campanha, trouxe uma lição muito grande para todos nós, não é? E o Evangelho de Marcos também. E agora nós vamos iniciarmos hoje o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho com 24 capítulos. E eu creio que será, como os outros, de grande aproveito espiritual para nós, né? Nós vamos continuar com a nossa campanha de oração, orando pela família, pela igreja, pela nossa convenção, orando pela nossa nação e orando pelo arrependimento, para que haja realmente uma convenção real no meio do nosso povo. E a nossa nação precisa muito de nossas orações. Eu quero começar essa live orando com você e também orando por você. Amém? Eterno e poderoso Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia. Quero agradecer por cada um dos teus filhos que estão conosco neste momento, que o Senhor possa abençoar maravilhosamente, que a palavra do Senhor possa trazer conforto, possa trazer paz, possa trazer restauração. É tudo que nós precisamos desses dias, ó querido Deus. Precisamos de renovação, de restauração. Precisamos que o teu Espírito Santo e a tua palavra trabalhem maravilhosamente em nossos corações, principalmente de toda a família. Eu te peço que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos e filhas que estão conosco, em nome de Jesus. Amém? Pois bem, amados, o Evangelho de Lucas, ele é um evangelho muito particular, assim, apesar de fazer parte dos sinóticos, né? Ele é um evangelho que traz algumas particularidades. O primeiro Evangelho, segundo Lucas, é o primeiro dos dois livros endereçados a um certo teófilo. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Esses dois livros foram endereçados a um certo teófilo. E, embora o autor não se identifique pelo nome, em nenhum dos dois livros, o testemunho unânime dos cristãos primitivo e as evidências internas indicam a autoria de Lucas nos dois casos, que é do Evangelho, segundo escreveu Lucas, e também do livro de Atos. Mateus escreveu um Evangelho para os judeus. Marcos, que foi o que nós terminamos de ler ontem, escreveu um Evangelho conciso para a igreja de Roma. O mundo gentil de língua grega dispunha de relatos orais de Jesus, dados por testemunhos oculares, bem como breves tratados e escritos, mas nenhum evangelho completo com os fatos na devida hora. Daí, Lucas se propõe a investigar tudo cuidadosamente desde o princípio, e provavelmente fez pesquisa na Palestina enquanto o apóstolo Paulo estava preso em Cesareia, e terminou seu evangelho perto do fim daquele período, um pouco depois da chegada a Roma com o apóstolo Paulo. Lucas é provavelmente o único não-judeu que tem um livro escrito na Bíblia Sagrada, o único que escreveu um livro. Nós temos partes da Bíblia que foram escritas por outras pessoas que não eram judeus, mas um livro é o Evangelho de Lucas. Provavelmente é o único livro escrito por um gentio. Eu digo provavelmente porque tem sempre aquela dúvida: quem escreveu o livro, a carta aos Hebreus? Provavelmente não seja Lucas, mas, né? Então,
Lucas escreveu 2 livros na Bíblia que nós temos, que é o Evangelho e o livro de Atos, que é o que conta a história da igreja, o batismo com o Espírito Santo e como começou a igreja, não é? E o Evangelho de Lucas, ele traz alguns detalhes importantes que você não encontra nos demais evangelhos. Lucas escreveu este evangelho aos gentios para proporcionar-lhes um registro completo e exato de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas começou também a ensinar até o dia em que Jesus foi recebido do céu. Escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, sua intenção foi transmitir a Teófilo e outros convertidos e interessados, gentios, com certeza a plena verdade sobre o que já tinham sido orientados e inteirados. Lucas, no seu Evangelho, deixa claro que ele escreveu para os gentios. Por exemplo, ele apresenta a genealogia humana de Jesus, recuando até Adão, e não até Abraão, como fez Mateus. Em Lucas, Jesus é visto claramente como o Salvador divino humano, que veio como a provisão divina da salvação para todos os descendentes de Adão. Veja, Mateus, ele para a genealogia de Jesus em Abraão, ou ele começa de Abraão para frente, né? E Lucas não. Lucas começa de Jesus e vai até Adão. E uma coisa interessante na genealogia de Lucas é que ele diz assim: Sete de Adão e Adão de Deus, né? Pronto, ponto final. E outra coisa que eu acho interessante no Evangelho de Lucas é que Lucas não é um dos evangelistas que foi discípulo de Jesus, ele não acompanhou Jesus, ele não foi contemporâneo de Jesus. Lucas, ele propôs escrever o Evangelho de Lucas. O que ele fez? Ele colocou o caderninho debaixo do braço, numa linguagem mais simples para a gente entender, e foi atrás, foi pesquisar, foi ouvir os apóstolos, foi ouvir os primeiros que estiveram, aqueles que andaram com Jesus. E o importante é que, mesmo com esse trabalho minucioso, o Evangelho de Lucas não deixa de ser inspirado e não deixa de trazer tanta coisa rica para nós. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor sempre valoriza o nosso esforço, principalmente quando nós nos esforçamos para fazer a obra dele, né? E Lucas escreveu esse lindo Evangelho, deixando para nós ricos ensinamentos de Jesus. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles se completam entre si. Eles contam geralmente as mesmas histórias, mas sempre um acrescenta uma coisa que o outro não tinha, que o outro deixou passar, não é? E o Evangelho de Lucas faz parte desses evangelhos, e, como eu disse, sempre com a coisa, algo mais que não está no Evangelho de Mateus, como também não está no Evangelho de Marcos. Por exemplo, a genealogia de Jesus, Mateus começa de Abraão, mas Lucas cuidadosamente vai até Adão. Por quê? Mateus tinha em mente Jesus Salvador para os judeus, mas Lucas, Jesus Salvador humano para os gentios. E toda a raça humana tem o seu início em Adão. Essa é uma das mensagens mais fortes que a gente encontra na história, na genealogia de Lucas, quando ele diz: 7 de Adão e Adão de Deus. Se Adão veio de Deus, é o primeiro homem, é o pai da humanidade. Todos nós viemos de Deus. E Jesus veio para salvar todo o homem, sem distinção de raça, de cor, de posição social. Ele ama todos nós, porque todos nós somos filhos de Deus. O Evangelho segundo Lucas começa com a narrativa mais completa da infância de Jesus, bem como apresenta o único vislumbre nos Evangelhos da juventude de Jesus. Capítulo 2, versículo 41 ao versículo 52. O versículo 52, ele é importante, ele diz assim:
e crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente, porque existe tanta história, né, sobre Jesus, mas Lucas diz que não, que ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. Se você for buscar na raiz, no original da palavra graça, quer dizer também simpatia, ser simpático. Ele era simpático, né? Tinha simpatia tanto de Deus como dos homens. E isso nos dá uma luz como foi a infância e a juventude de Jesus. Depois de descrever o ministério de João Batista e apresentar a genealogia de Jesus, Lucas divide o ministério de Jesus em 3 seções principais. Primeiro, Lucas ele fala sobre o nascimento de Jesus, não é? Sobre o nascimento de João Batista, a anunciação do anjo Gabriel a Zacarias, quando este estava no templo, né, servindo naquele dia, e o anjo Gabriel aparece para ele e anuncia que Isabel, sua esposa, ia ter um filho. Ele ficou assustado, mas como a esposa já tinha passado da idade, ele também já tinha passado da idade, e o anjo diz: olha, você está duvidando, você vai ficar mudo. Uma coisa que me chama a atenção da mensagem de ontem, né, nós falamos que você pode ter 49 ou 94 anos, mas mesmo assim Deus nos chama para desafios, né? O que aconteceu também com Zacarias, com Isabel, que foram mães desse profeta maravilhoso, né? Desse profeta de um ministério tão maravilhoso que foi João Batista. Então, após relatar sobre a genealogia de Jesus e sobre o ministério de João Batista, nós temos 3 sessões que Lucas destaca. A primeira é o ministério de Jesus na Galiléia e arredores, que vai do capítulo 4, versículo 14, ao capítulo 9, versículo 50. A segunda sessão é o ministério de Jesus durante a viagem final a Jerusalém, que vai do capítulo 9, versículo 51, ao capítulo 19, versículo 27. E a terceira e última sessão, a última semana de Jesus em Jerusalém, que vai do capítulo 18, capítulo 19, versículo 28, ao capítulo 24, versículo 43. Embora os milagres de Jesus ocupem lugar de destaque no registro de Lucas sobre o ministério de Jesus na Galiléia, o enfoque principal do Evangelho de Lucas consiste nos ensinos e parábolas de Jesus durante seu extenso ministério, a caminho de Jerusalém, nos capítulos 9, versículo 51, ao capítulo 19, versículo 27. Esta é a maior seção de assuntos exclusivos de Lucas, e inclui muitas histórias e parábolas prediletas, parábolas, né, maravilhosas. O Evangelho, segundo Lucas, começa com as narrativas mais completas da infância de Jesus, que começa no versículo 1 do capítulo 1 e vai até o versículo 40 do capítulo 2. Bem como apresenta o único vislumbre dos evangelhos da juventude de Jesus, que é do versículo 41 ao versículo 52 do capítulo 2. Depois de descrever o ministério de João Batista e apresentar a genealogia de Jesus, Lucas divide o ministério de Jesus, como nós vimos, em 3 sessões, para que a gente não possa esquecer. Primeira sessão, o ministério de Jesus na Galiléia. Segunda sessão, o ministério de Jesus durante a sua viagem a Jerusalém. Terceira sessão, a última semana de Jesus em Jerusalém. São essas as divisões do Evangelho de Lucas, feito por Lucas. Entrando no capítulo 1, eu quero ir lá para o versículo 15, e é onde eu quero só destacar uma parte do versículo, aonde Lucas, falando do apóstolo João, ele diz: e era cheio do Espírito Santo. É melhor, eu vou ler aqui o versículo todo, para a gente não errar, não é? Diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Amém?
Veja, ele falando isso aqui não era de Jesus, ele estava falando sobre João. Isso é até bom para quem gosta de beber um vinhozinho, né? Prestar atenção aqui. Veja. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Dá um pouco para a gente entender, eu não vou falar sobre isso aqui, só dar um toque, a gente entender que bebida forte, vinho não dá certo com o Espírito Santo, né? O cheio do Espírito Santo, então João Batista era. Aí você diz, não é porque João Batista era um nazireu. É porque antes dele nascer, já foi escolhido para ser cheio do Espírito Santo. E deveria estar longe, né, dessas coisas. Note o resultado da vida e do ministério de João. É descrito pelo evangelista Lucas. Na plenitude do Espírito Santo, mediante o Espírito Santo. João, primeiro, pelas pregações, convence o povo dos seus pecados e os leva ao arrependimento e à conversão a Deus. Segundo, prega no Espírito e no poder de Elias. E terceiro, reconcilia as famílias e conduz muitos a uma vida de retidão. Aonde o anjo diz também, não é, para Zacarias, no versículo 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao seu Senhor. E prosseguindo no versículo 17, o anjo ainda diz, continua dizendo a Zacarias, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista foi escolhido para trazer essa mensagem e para preparar o povo para receber o Senhor. No versículo 28 do capítulo 1, diz assim, já falando da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, diz assim, e entrando o anjo onde estava, disse, salve e graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Eu fico pensando, quando Maria ouviu essa saudação do anjo, que alegria, né? Eu me emociono, sabe, com essa parte. Maria foi agraciada muito. Maria foi agraciada mais do que todas as outras mulheres, porque lhe foi concedido ser a mãe de Jesus. Mas a Escritura não ensina em lugar algum que devemos dirigir-lhe orações nem adorá-la, nem atribuir-lhe títulos especiais. Maria é digna de nosso respeito, mas não somente o Filho é digno da nossa, mas somente o Filho é digno da nossa adoração. Maria é um exemplo de mulher de Deus, de mãe. É um exemplo, né? Você vê, aqui foi escolhida para ser mãe do Senhor Jesus. Ela não é digna de nossa adoração, nem de nossa veneração, mas é digna de nosso respeito e tem exemplo para que as mães possam ser como ela. Maria foi escolhida por Deus porque ela achou graça diante de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 8, você encontra uma referência nesse assunto, quando o Senhor diz a Eva que da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. A vida de Maria foi santa e humilde, ela agradou tanto a Deus que Ele a escolheu para tão sublime missão. É por isso que é bom poder procurar agradar a Deus, não é? A bênção de Maria por ter sido escolhida trouxe grande alegria, mas também muita dor e sofrimento, uma vez que seu filho seria rejeitado e crucificado nesta vida. A chamada de Deus sempre envolve bênção e sofrimento, alegria e tristeza, sucesso e desilusão. Nunca pense você que a chamada de Deus vai lhe trazer só alegria. A gente às vezes encontra pessoas desanimadas porque também no chamado de Deus ela encontrou tristeza, encontrou desilusões. Mas é assim. Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus, mas ela sofreu muito, ela teve muita tristeza, ela teve muitas desilusões como mãe. Não com Jesus,
mas em ver como o filho foi tratado, como o filho era rejeitado, como o filho foi morto. Pense bem no sofrimento desta mãe, mas ela foi escolhida por essa missão, pela graça de Deus. No versículo 67, porque o capítulo tem 80 versículos. Se nós for falar sobre os versículos, toda essa live vai ser uma live quase de 24 horas, né? O versículo 67 diz assim: E Zacarias, seu pai, o pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Zacarias cheio do Espírito Santo. Lucas registra que o Espírito Santo encheu de poder muitas pessoas importantes, ligadas ao nascimento de Cristo. Veja, muitas pessoas importantes foram cheias do Espírito Santo, ligadas ao nascimento de Jesus. Nós temos nesse caso a história de Zacarias, que é registrada aqui no versículo 67, mas nós temos também Isabel, a esposa de Zacarias, que quando recebe Maria na sua casa, ela também é cheia do Espírito Santo e ela faz um louvor, ela faz um canto de louvor a Deus, né? E também exaltando Maria por ser a mãe do Salvador. E nós vemos outras pessoas ligadas ao nascimento de Jesus que foram cheios do Espírito Santo. Depois que Jesus subiu ao céu, no Monte da Ascensão, o caminho ficou aberto para que todos os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Foi o que aconteceu lá em Atos, capítulo 1 e capítulo 2. Você encontra a primeira vez em que os crentes foram cheios do Espírito Santo, aonde o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, faz a primeira pregação, o primeiro convite, e quase 3.000 almas aceitam Jesus. Foi o primeiro culto evangelístico da igreja cristã em Jerusalém, e aonde 3.000 almas, aceitou Jesus como Salvador. Aí vem o versículo 75, e nós vamos parar por aqui a nossa análise, falando sobre o sumo propósito da nossa redenção, é sermos libertos do domínio do pecado. Esse é o propósito de Jesus ter nascido de Maria, nascido de uma mulher, vindo em corpo humano, vindo como homem, como eu e você, sujeito às mesmas paixões, com um propósito. Qual o propósito? Era de nos libertar do domínio de Satanás, nos libertar do domínio do pecado. Por isso não faz sentido as pessoas insistirem em viver pecando, porque Jesus já comprou a nossa liberdade do pecado. Agora falta em nós a nossa renúncia, a alta renúncia pessoal, renunciar ao pecado, para que nós possamos ter plena comunhão com Deus, a fim de servirmos a Deus em santidade e em justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. É por isso que Jesus morreu, para que eu e você possamos, todos os dias da nossa vida, viver perante Deus, viver uma vida liberta do pecado, da condenação do pecado. Nós, na última análise, parece segunda-feira, sobre o livro de Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, nós falamos sobre a morte de Jesus, quando Jesus morre, e o véu do templo rasga. O que isso quer dizer? Aquilo que havia separação entre o homem e Deus, agora não há mais. Aquilo que separava o santo do santíssimo, agora não tem mais. Está aberto o caminho, e o caminho é Jesus, e é através dele que nós chegamos a Deus. E para chegar a Deus, é preciso somente que a gente seja capaz de renunciar a nós mesmos, nossos desejos, nossos preceitos, não é? Todo filho de Deus deve visar a ter uma vida de santidade, justiça em meio a um mundo mau. Essa vida santa é perante Ele, isto é, na sua presença. E não adianta a gente querer viver diferente, porque ninguém foge da presença de Deus. Sempre estaremos na presença daquele que é, que era e que há de ser sempre. Há um provérbio que diz que 2 formigas negras em cima de uma pedra negra, em uma lente negra, Deus as vê.
Deus as vê. Então, aonde você for, Deus te vê. O salmista diz: para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás aí. Se eu descer até o Hades, até ali a tua mão me guiará. E ele começa, e ele faz a descrição para dizer que não tem como esconder de Deus, fugir de Deus. Então, eu e você sempre estivemos e sempre vamos estar na presença de Deus. Lembre de uma coisa: Jesus é o maior presente de Deus para mim e para você, que é a oportunidade que Ele nos dá de termos comunhão com Ele e termos assim a redenção dos nossos pecados. Que a graça do Senhor Jesus, o Espírito Santo, continue falando melhor em vossos corações. Amém? Melhor, você tem mais um hino? Vamos ouvir melhor com mais um hino. Aí estaremos fazendo a oração da nossa campanha e encerrando esta live. Amém? Vamos louvar o Senhor. E esse hino eu quero oferecer a todos vocês que estão ligados aqui conosco. E quero oferecer a Dona Laura, ao seu Francisco, nossos vizinhos que estão ligados conosco neste momento. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, meu irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer:
agradecer a todos que participaram conosco nesta live. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Eu não sei se foi o Evangelho que contou muito, eu falei muito, eu pensei que a live ia ficar até mais curta, né? Mas estamos aí, vamos agora orar pela nossa campanha, que continua. Nós não vamos parar de orar, e nunca é demais orar, não é? E amanhã nós estaremos de volta no mesmo horário, com outra live, e nós iremos falar sobre o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco, mesmo de longe, mas alegra muito os nossos corações, não é? Então, vamos orar então. Eterno e poderoso Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença nesse momento, agradecido por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu te louvo, ó querido Deus, por Tua bênção, por Tua graça. Eu quero te apresentar cada família, cada um dos Teus filhos, ó Senhor, aqueles que estão conosco, através dessa live, aqueles que não estão, mas eu te peço por cada família brasileira. O Senhor sabe, ó Pai, o quanto, Senhor, essa nação precisa de Ti. Eu quero te pedir, Senhor, por cada família, que o Senhor esteja abençoando cada lar, que cada casa seja um lar, e que possa haver paz. E nesse momento, Senhor, que nós passamos de tanta dificuldade, de tanta desilusão, de tantas decepções, ó querido Deus, que a gente vê também tantas ambições, e que isso entristece muito o nosso coração, mas a família, Senhor, precisa ser sempre preservada e abençoada, e por isso eu te peço que o Senhor abençoe, e que haja, Senhor, no coração de cada pai a decisão de ser pai, que haja no coração de cada mãe a decisão de ser mãe, que haja, Senhor, no coração, Senhor, de cada filho a decisão de ser filho, e que as famílias sejam justamente abençoadas por Ti. Pai querido e Rei Celestial, nós rogamos, portanto, a Tua graça. Te peço, Senhor, abençoa a Tua igreja, que tem como base também a família. Abençoa a nossa sociedade, ó querido Deus. Abençoa, Senhor, a convenção. Abençoa todos os líderes religiosos. Abençoa esta nação. Eu te peço, querido Deus, a Tua bênção sobre nossas autoridades municipais, estaduais, federais, do executivo, do legislativo, do judiciário, em todas as suas instâncias, em todos os seus níveis. Que o Senhor esteja abençoando, que homens e mulheres que ocupam posição de autoridades ao Senhor Jesus e posições de tomar a decisão, possam ser sensatos, ó Senhor, quantas decisões precisam ser tomadas. Também ser sábio, ó querido Deus, para que possa tomar decisões corretas e assim o povo ser abençoado. Eterno Deus e Pai, suplicamos que o Senhor dê a cada um de nós e a cada um dos teus filhos uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de descanso, e que a mão poderosa do Senhor seja sobre todos, no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Um abraço e um beijo no coração de todos. E até amanhã, assim se Deus nos permitir.